Ao entrar no mundo dos jogos, as pessoas podem ser quem elas desejam, sendo um personagem jovem, por exemplo, independente da idade que possui na vida real, além de permitir que elas façam coisas que não podem fazer fora do jogo, sendo esse o motivo deles serem tão maravilhosos. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! O protagonista de 38 anos começa criando seu personagem para iniciar um jogo chamado One More Free Life Online. Ele nomeia seu avatar de Earth e deixa ele com uma idade bem jovial, com mais ou menos a mesma altura que ele tem na vida real, não deixando de lado também seus olhos e cabelos pretos. Na vida real, ele era apenas um assalariado que consegue gastar apenas 2 ou 3 horas por dia jogando, e exatamente por isso ele evitava jogar em grupo, para não prejudicar outros jogadores, tendo preferência para jogar sozinho. Por esse motivo, ele constrói seu personagem de uma forma que não fique muito atrativo, escolhendo inclusive habilidades consideradas lixo. Das 10 habilidades que ele escolheu, 6 eram bem ruins, como um arco que não acerta seu alvo, e a habilidade herbalista sendo desnecessária no jogo, porque qualquer um conseguiria comprar poções baratas de um NPC. Ele também pega a habilidade de ter um chute extremamente fraco, uma magia de vento que não funcionava contra elementos de fogo ou terra, além de a ocultação, que possui um alto custo de MP. Por último, ele pegou também a melhoria de habilidades físicas, que pode ser usada para correr, usar armas e criar coisas, mas é superficial, finalizando seu personagem com o intuito de ser evitado por outros jogadores e poder jogar em paz. E assim, Earth começa a jogar o One More Free Life Online, onde o objetivo do jogo é simplesmente aproveitar a vida. Por não ser um jogo com uma grande missão como derrotar o Rei Demônio, os jogadores podem fazer o que quiserem, como enfrentar monstros, participar da produção de itens, ou até mesmo ficar só batendo papo com outros jogadores, desfrutando de uma vida sem preocupações. Ele começa em um lugar bem movimentado e uma garota chamada Miun oferece para ele comprar alguns equipamentos. Porém, de repente, Earth tromba com um jogador encrenqueiro que usa armadura dourada e anda com um grupo de moicanos. Ele tira sarro do Earth por estar usando um arco inútil e chuta ele, agindo de forma bem desnecessária para depois ir embora. Em seguida, Earth segue seu caminho indo até o centro de treinamento, onde ele decide treinar sua mira. Porém, o arco era tão ruim que mesmo com várias tentativas, nenhuma chega nem perto de atingir o alvo. Porém, depois de disparar umas 100 flechas, ele finalmente começa a progredir, acertando o alvo e chegando no nível 5 daquela habilidade. Em seguida, Earth treina sua magia de vento e seu chute, e depois de aprender o mínimo que precisava, ele vai pro campo. Porém, ao chegar lá, ele se depara com uma bagunça e pensa que era melhor concentrar apenas na coleta de ervas por enquanto. Então Earth sai em busca da sua coleta e usa sua visão à distância para localizar algumas das ervas. Porém, ele percebe que não conseguia analisar elas de cara, mas ele não demora para conseguir usar sua habilidade herbalista pro nível 3, passando a conseguir ver as categorias de cada uma das plantas. Com isso, ele consegue analisar a função delas, descobrindo que tinha coletado 2 ervas que faziam interromper a respiração por um breve momento, questionando por que o jogo deixou elas em uma área inicial. Depois, Earth compra um conjunto de produção de remédios para iniciantes na loja de poções, para poder fazer uma poção de cura. Ele então segue todos os passos necessários, conseguindo o item que queria, sendo que naquele jogo, depois de produzir o item, dava para selecionar a opção de produzir em massa, conseguindo fazer vários itens de uma só vez. Em seguida, ele faz um antídoto também, conseguindo subir a habilidade herbalista pro nível 7. Com a poção de cura e o antídoto pronto, ele volta pro campo para realizar sua primeira caçada, ficando feliz em ver que finalmente o lugar tinha esvaziado. De repente, Earth avista um coelho de chifre. Ele se concentra para acertar o pequeno monstro de primeira, já que não conseguia atirar em sequência com seu arco. Porém, o coelho sente sua presença. Ele desvia da flecha e ataca Earth. O garoto então lança mais uma flecha, conseguindo acertar a pata do animal, porém isso só deixa o coelho mais irritado. Sem outra escolha, Earth desiste do seu arco e usa sua habilidade de chutes para se proteger, e depois de chutar o coelho 2 vezes, ele finalmente consegue finalizar sua primeira caça com sucesso, conseguindo a pele e a carne do monstro. Ele pensa que daquele jeito ele vai acabar ficando especialista em dar chutes ao invés de atirar arco, quando se assusta com 2 jogadores que tinham assistido sua caçada. Eles se apresentam como Zuei e Millie e adicionam Earth na lista de amigo. Depois, Earth continua sua caçada para ganhar mais experiência e diminuir o tempo que demorava para derrotar o monstro. Ele localiza um outro coelho de chifre, porém, assim como o antigo, esse também nota sua presença e foge, obrigando mais uma vez Earth a desistir de treinar com seu arco e usar outra habilidade, dessa vez usando sua magia de vento para acertar o monstro. Ele pensa em uma forma de conseguir esconder sua presença, lembrando que possuía a habilidade ocultação. Então, ao ativar essa habilidade, Earth consegue finalmente caçar com seu arco, fazendo ele se surpreender em como aquela combinação deu certo. Porém, apesar dele querer passar a noite inteira jogando, já tinha dado seu horário daquele dia, e ele precisava ir dormir cedo para ir ao trabalho no dia seguinte. E assim, depois de trabalhar
trabalhar, Earth volta a jogar. Ele compra um pão de um NPC, porém estava com um gosto ruim, e como ele conseguia sentir o sabor dos alimentos do jogo, Earth decide cozinhar algo mais saboroso para comer. Ele então cozinha uma carne de coelho de chifre, mas ela fica extremamente dura. Por isso ele prepara um outro pedaço de carne, testando um jeito diferente de preparar o prato, e o resultado sai bem melhor que o anterior. Então Earth continua cozinhando para evoluir mais ainda sua habilidade culinária no jogo, até conseguir um prato com um cheiro tão saboroso que atrai vários jogadores que estavam por perto. Quando ele menos espera, Earth percebe que tinha uma multidão disposta a comprar um prato de bife por um bom preço, pagando 20 vezes o que ele pagou por um pão. Porém as pessoas estavam famintas e impacientes, deixando Earth desesperado para cozinhar todos os pratos o mais rápido possível, até que depois de cozinhar algumas vezes, ele consegue alcançar o nível 20 dessa habilidade, conseguindo o poder de cozinhar rápido. Com isso ele conseguiu entregar os pedidos rapidamente até terminar aquele pesadelo. Mais tarde ele decide fazer um arco melhor para poder usar na sua caçada, porque não existia demandas para aquele tipo de arma, e por isso ele tinha que fazer um por conta própria. Então depois de algum tempo cortando madeira e tudo mais, Earth finalmente termina seu arco novo, e apesar de ainda ser uma arma fraca para usar contra monstros, era melhor do que o arco de iniciante que ele tinha. Porém ele decide experimentar reforçar o arco usando mais madeiras, o que acaba deixando a arma um pouco mais potente. Satisfeito com o trabalho, Earth parte para comprar uma armadura. Em seguida ele analisa o nível que estava em cada habilidade, vendo que já estava no nível 25 em cozinhar. De repente ele acaba se lembrando que acabou de gastar boa parte do seu dinheiro para comprar a armadura. Então para recuperar esse dinheiro, ele decide usar as máquinas automáticas do jogo para tentar vender poções de cura sabor uva, para testar se os jogadores vão gostar. Mais tarde ele parte para o campo em busca de caçar algum monstro, e ao analisar os que tinha por perto, ele escolhe o lobo mais próximo. Depois de ativar a ocultação, ele atira com seu arco. Earth então parte para sua próxima caçada, treinando seu chute e magia de vento também. Ele derrota vários monstros e com isso consegue diversos tipos de itens, além de aumentar os níveis dos seus 3 ataques. Porém depois de caçar tanto, ele acaba ficando sem flechas e decide finalizar seu dia. Quando volta, ele vê que alguns jogadores já tinham ido até a máquina automática e comprado da sua poção de uva, vendo alguns comentários dizendo que gostaram do sabor e inclusive pedindo para ele fazer mais quantidades, o que deixa Earth super feliz. Mas ao chegar na cidade, ele se depara com uma multidão desesperada por poção de cura. Isso faz Earth estranhar, afinal eles podiam comprar quantas poções quisessem dos NPCs. Para entender o que estava acontecendo, ele liga para Zwei. Earth conta para ele que quando voltou da caça, todos os jogadores da cidade estavam procurando por poções. Zwei explica que há pouco tempo atrás, os NPCs avisaram que as poções tinham se esgotado e por isso estavam desesperados atrás de onde tinha mais. Zwei então avisa que aquela situação provavelmente vai sobrar para Earth, afinal ele tinha acabado de vender suco de poção. Só nesse momento, Earth percebe que de fato seu amigo estava certo, porque ele já estava cercado de jogadores desesperados para comprarem um pouco da sua poção. Earth tenta acalmar as pessoas, explicando que como eles são muitos, ele vai ter que estabelecer um limite de compra por jogador, permitindo que cada um leve 5 poções. Todos ficam super felizes achando um número bom, porém logo surgem os impacientes que começam a apressar Earth. Felizmente, Zwei e Millie aparecem para ajudar, com ele ficando responsável por organizar o pessoal enquanto ela cuida da contabilidade, sobrando para Earth apenas se concentrar na produção. Como pouquíssimos jogadores possuíam a habilidade de herbalista, que permitia fazer poções, já que até aquele momento aquela era uma habilidade inútil, isso faz Earth ficar um bom tempo sobrecarregado, trabalhando apenas nisso para evitar que as pessoas criassem confusão por conta de falta de poções. Ele ativa a capacidade de produzir em massa, porém, depois de um longo tempo fazendo poções, suas ervas medicinais acabam. Então ele avisa para os jogadores que infelizmente vai conseguir vender somente as poções que sobraram, não sendo o suficiente para todos. As pessoas entendem a situação e pedem para Earth fazer mais poções no dia seguinte. Porém, nesse momento, o jogador encrenqueira aparece, junto com sua turma de moicanos, e pede pro Earth entregar todas as poções de cura para ele. Earth explica que as poucas que sobraram eram para as pessoas que estavam aguardando na fila. Porém, o jogador não estava disposto a aceitar o não como resposta. Zwei tenta manter ordem, mas o cara dá um soco nele, fazendo ele cair no chão, deixando claro o que aconteceria se Earth fosse contra ele. Porém, Earth mostra que a atitude dele estava deixando as pessoas irritadas. Ele então diz que pode pagar pelas poções. Porém, Earth fala que esse não é o problema, porque se ele furasse a fila, faria inimizade com os outros jogadores, incluindo os produtores, o que com certeza dificultaria para ele conseguir comprar coisas essenciais no jogo, como armas e armaduras, e por isso era tão importante manter uma boa relação com os demais jogadores. Ao invés de escutar o conselho de Earth, o cara desafia ele para um duelo, para provar que é superior ao mero arqueiro. Zwei diz para Earth não aceitar o desafio, porém ele não estava disposto a fugir da briga e deixar um jogador agressivo como aquele sair ganhando. Então Earth aceita o duelo e decide aproveitar a confiança do jogador para conseguir notar suas fraquezas. Assim que a luta começa, o jogador ataca com sua espada, mas Earth desvia o golpe e lança um chute nele, seguido de 2 flechadas, fazendo o duelo
acabar de forma bem rápida. Imediatamente seus amigos fogem com ele desmaiado e todos comemoram a vitória de Earth. Vendo o potencial deles, Zoe e Millie decide chamar Earth para fazer parte do grupo deles. Em seguida, depois de avisar para todos os jogadores que no dia seguinte ele vai continuar a fabricar poções, Earth sai do jogo. Ele pensa como o grupo de moicanos deve ser ignorado pelos jogadores de produção pela atitude desnecessária deles. Assim que sai do quarto, Zoe envia uma mensagem para ele perguntando se Earth tem interesse em formar um grupo. Alguns dias depois do incidente da falta de poções, a habilidade herbalista reviveu no jogo. Afinal, agora ela se tornou uma habilidade útil graças ao limite de itens que tá tendo nas vendas dos NPCs. E assim, o protagonista inicia o jogo como de costume, porém aquele vai ser o primeiro dia que Earth vai fazer parte de um grupo daquele mundo, entrando pra turma do Zoe, que se chamavam de Blue. Como Earth só conhecia Zoe e Millie do grupo, os outros membros se apresentam pra ele. Uma delas é uma garota chamada Nora, que diz que seu forte é combate corpo a corpo por conta da sua espada. Em seguida, ele conhece o Raid, um tanque que usa machado e escudo, responsável pela tarefa de atrair os ataques de inimigos. Por último, Earth conhece Casamine, um espadachim de uma espada de uma mão. Depois de conhecer todos, Earth começa a se apresentar, porém todos já sabiam que ele era um arqueiro e Zoe explica que ele ficou bem famoso entre os jogadores, depois de vencer o duelo contra o Moicano. Então ele pula as apresentações, porém pergunta se o grupo de fato estava equilibrado. Afinal, eles tinham 4 membros na linha de frente, Millie como usuária de magia e ele como arqueiro, mas o grupo explica que Millie conseguiu usar magia com vários atributos, conseguindo dar dano, e que Nora também sabe magia de cura, podendo dar suporte durante o combate corpo a corpo. E assim eles explicam que estavam determinados a caçar um urso selvagem, mesmo sabendo que se tratava de um inimigo muito forte do jogo. Isso faz Earth se perguntar de onde veio toda aquela confiança que o grupo estava tendo. Ele explica que vai ser a primeira vez que vai caçar um urso, e por isso estava preocupado. Afinal, é um inimigo rápido e inteligente, porém ninguém mostra estar disposto a desistir do desafio, combinando ainda de depois da caça, todos irem comer alguma comida saborosa do Earth. E assim o arqueiro participa da sua primeira caçada em equipe. Ele usa sua visão à distância para analisar os inimigos por perto, percebendo que todos os ursos selvagens estavam andando em grupo, até que finalmente ele encontra um que estava sozinho. Então, com o alvo localizado, eles decidem atrair o urso para um lugar mais vantajoso para eles lutarem, e os membros do Blue reconhecem que Earth mal entrou para a equipe e já estava sendo útil. Em seguida, Millie lança uma magia em Zoe, e Earth explica que vai se afastar deles para usar sua habilidade de ocultação, e assim eles entram em ação, com Earth disparando sua primeira flecha, porém isso só deixa o urso selvagem bem irritado. Então Raid faz sua função de chamar a atenção do inimigo. Na batalha daquele jogo existe um parâmetro oculto chamado ódio, em que o monstro demonstra sua raiva, e Raid, um tanque com alta defesa, recebe todo o ódio para proteger os outros jogadores. Enquanto isso, Earth vai para uma distância segura para continuar mantendo a criatura na mira. Mesmo com defesa alta, Raid recebe um pouco de dano do urso por ser um inimigo muito forte, mas imediatamente Millie o ajuda com sua magia de cura. Nora pede para ele continuar chamando a atenção do urso para ela atacar, porém com isso, eles descobrem que a pele do monstro era bastante dura e difícil de ser perfurada até mesmo com uma espada curta. Os outros também tentam usar suas espadas, mas assim como Nora não consegue muito resultado. Então Millie decide atacar com sua magia, que causa finalmente um dano na criatura. Eles continuam a luta, com Raid mantendo a atenção do urso nele, enquanto Nora dá suporte de cura para retirar os danos causados. Mas o grupo começa a reconhecer que talvez tenham se precipitado ao escolherem um inimigo tão forte, com eles tendo poucas armas que davam efeito no urso, e com Nora quase ficando sem MP para continuar dando seu suporte de cura. Earth percebe que a equipe precisava de uma decisão rápida e precisa, e decide confiar nos seus 38 anos de experiência de vida para agir. Ele mira na testa do urso, torcendo para ali ser seu ponto fraco, determinado a ajudar seu time. Earth acerta o monstro, porém isso só deixa ele com mais ódio, e todos começam a pensar que se continuasse desse jeito, eles não iam conseguir sobreviver àquela caça. Mas Earth torce pra flecha não ter dado certo por ter sido muito superficial, e decide usar seu último recurso. Ele ativa um feitiço que conseguiu ao chegar no nível 15 de magia de vento, tendo que agir rápido já que ele durava apenas 10 segundos. Com isso, Earth aumenta muito sua velocidade, conseguindo intensificar seu poder de chute para empurrar a flecha e perfurar mais a testa do urso. Em seguida, Zoe grita pra Millie atacar, e ela lança novamente sua magia, fazendo o time finalmente ter sucesso naquela caça e dar um fim no urso selvagem. Zoe pede desculpas por ter dado aquela ideia pro grupo, reconhecendo que não foi uma boa decisão ter ido atrás de um urso selvagem. Porém, Earth diz que tudo acabou bem, e que agora era o momento deles comerem um prato novo que ele tinha feito, o que deixa todos eles bem animados. E assim, todos comem um espetinho de lobo, saboreando os temperos que Earth usou para preparar a refeição. Zoe questiona porque só ele não recebeu o espetinho, tendo que ficar com o mero pão. Então, depois de se divertir um pouco com a cara do seu amigo, Earth finalmente admite que estava apenas brincando, entregando um espetinho para Zoe, deixando o cara todo feliz. Ele come sua carne apaixonado pelo sabor, e Nora pergunta para Earth se receita de comida é muito cara. Ele explica que na verdade não existe uma troca para
conseguir elas, porque virou um entendimento secreto entre os produtores de que não se comercializa receitas. Ele diz que em primeiro lugar precisava de muito dinheiro e tempo para fazer uma receita, e em segundo, mesmo com ela, o resultado da comida pode sair diferente, porque era um resultado do esforço e da engenhosidade da pessoa que faz a receita. Por esses motivos, os produtores do jogo chegaram a uma conclusão que era impossível imitar a qualidade de produção de outros jogadores. Então, como eles não podiam comprar uma receita do espetinho de carne do Earth, Zwei sugere para eles pagarem um preço baixo para que ele mesmo cozinhasse para sua equipe, o que deixa Earth bem irritado. Afinal, não se coloca valor no preço dos outros, mas deixa o restante do time bem feliz. No fim do dia, Earth adiciona os outros membros do grupo como amigos e segue o resto da sua jornada sozinho, caçando outros inimigos e expandindo a área do jogo indo para a floresta da quinta área. Lá ele encontra com monstros novos como insetos gigantes. Ele tenta acertar um deles com seu arco, mas acaba errando e acertando uma formiga, deixando ela irritada. Essa é uma formiga pedrosa que tem a habilidade de conexão e rapidamente ela chama as outras da sua espécie. Mesmo estando bem encrencado, Earth parte para a luta, decidindo atacar com seu chute, porém com isso ele descobre que aqueles insetos davam dano de retribuição, o que deixava seu corpo dormente. E assim, depois de receber tanto ataque das formigas, Earth acaba morrendo e sendo transportado automaticamente para a cidade. Chegando lá, ele recebe um aviso do jogo, avisando para todos os jogadores que em breve eles terão uma grande atualização chamada Baile com as Fadas, onde o jogo vai ganhar novas habilidades e artes, aumento das possibilidades de produção, além de cada um ganhar uma fada para auxiliar eles nas lutas, dar assistências e outras coisas. Earth percebe que não era um bom momento para receber penalidade de morte, já que em breve todos vão subir seus níveis com essa atualização, e assim ele treina bastante para adquirir a habilidade de ferreiro, podendo melhorar seus ataques, como fabricar uma flecha bem mais eficiente contra a formiga pedrosa. E assim, depois de um certo trabalho, Earth consegue sua flecha de ferro com um formato triangular de ataque 6, mas depois de mais algumas alterações, ele finaliza com uma ponta em formato de maçã, aumentando o ataque da flecha para 8. Em seguida, ele decide fazer um equipamento para melhorar seu poder de chute, porque além de ser um ataque bem fraco, ele não era eficiente com inimigos que conseguem dar dano de retribuição. Então, depois de pensar um pouco, Earth decide colocar espinhos nas solas do seu sapato e lâminas nas laterais. Depois de colocar a mão na massa, ele começa a ver o resultado do trabalho e um outro jogador, chamado Black, pergunta o que ele estava fazendo. Então, depois de mais algum tempo, os dois veem o resultado final e Black admite nunca ter visto um item auxiliar para chutes. Outros jogadores também veem aquele item achando bem criativo aquela arma sapato. Em seguida, Earth vai comprar uma corda de arco na mão da Mi-1, que acha o novo sapato dele algo tenebroso para um cozinheiro. Depois ele vai em busca de um arco novo, estando disposto a melhorar ele agora que já estava no nível 30 dessa habilidade. Ele analisa suas 3 opções, refletindo primeiro sobre o arco curto, que é fácil de usar, mas tem um alcance baixo, o que ele descarta já que era péssimo em lutas de curta distância. Então ele analisa o arco longo, que já tem mais alcance e potência, porém demorava muito tempo para ser puxado, o que não era bom quando ele estivesse jogando sozinho. Com isso, sobra para Earth o arco de caça, que é bom em termos de tamanho e alcance de tiro, e assim ele consegue se especializar indo pro nível 1 daquela habilidade mais avançada. Depois de tudo pronto, Earth nomeia sua nova arma como o arco composto de caça em X, e ao testar ele, percebe a melhora da sua arma, se despedindo da antiga, que apesar de ser inferior à atual, tinha sido bem útil para ele até aquele momento. Então agora que já tinha se aperfeiçoado, ele vai atrás de uma formiga pedrosa, e depois de combinar a magia de vento com o arco, ele derrota aquela inimiga dando 2 disparos. Em seguida, ele continua caçando mais insetos, conseguindo ter sua vingança, além de muito exoesqueleto de formiga, que serve para produzir uma armadura leve. Ele leva o material para Mi-1, já que ela é uma artesã de armaduras, e depois o jogo avisa que o baile com as fadas está prestes a começar, sendo que a primeira parte daquela etapa era justamente cada um receber uma fada auxiliar. Earth então recebe o seu cristal de contrato onde vinha a sua fada. Ele torce para conseguir uma que seja de vento para combinar com sua habilidade. Porém, ao dar início ao ritual, o cristal se quebra, mas nenhuma fada aparece, deixando o cara frustrado. Nesse momento, ele recebe uma ligação do Zwei pedindo para ele se encontrar com a turma. Chegando lá, ele mostra o resultado do seu cristal e pergunta se isso aconteceu com o Zwei. Porém, ele mostra que estava com sua fada, assim como todo o resto do pessoal, com cada um tendo recebido um bichinho. Ou seja, Earth era o único que ainda não tinha uma fada. Para animar o cara, Millie diz que ele não deve desistir, porque eles estavam apenas na primeira parte da missão, e como o cristal ainda não desapareceu, deve significar que ainda tinha uma outra chance dele fazer o contrato. Ela diz que provavelmente deve ter algo na segunda parte da missão, e isso anima Earth a manter as esperanças. Porém, eles ficam sem entender porque suas fadas gostaram tanto dele, e ficam um pouco enciumados com aquilo. Earth acha todas elas bem fofas e torce para que consiga logo a sua própria fada. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!